Oi, turma, aqui é a professora Simone, nossa disciplina Saúde Pública 2. Vamos dar continuação à nossa gravação, das nossas aulas online. Segue a mesma apostila. Hoje nós vamos falar do texto 20 e 21, definição e quantificação das metas. A definição das metas, ou seja, a quantificação dos objetivos, decorrem da necessidade de se trabalhar um determinado contingente da população-alvo em um período de tempo definido, de forma a contribuir para o controle da doença em questão. Para conseguir um impacto epidemiológico satisfatório, além das medidas de controle específica para cada doença, é importante obter coberturas vacinais adequadas. O percentual de cobertura necessário para interrupção de cadeia de transmissão depende do grau de eficácia da vacina e das características de cada doença. Ou seja, vai depender do nível do satisfatório de cada vacina e da contaminação, do grau mesmo de cada doença de transmissibilidade, da frequência, do nível mesmo lá, das características de cada patologia, de cada doença, para se definir aí essa meta. O programa de vacinação deve objetivar o alcance das coberturas em níveis mínimos necessários ou recomendados para a quebra da cadeia epidemiológica das doenças imunopreveníveis. Os índices que a gente tem que avaliar para cada patologia, para cada vacina, são os seguintes. Para a vacina DTP, a cobertura vacinal tem que ser igual ou maior do que 90% dos susceptíveis. Para BCG, também maior ou igual ou maior do que 90%. Para a vacina contra o sarampo, cobertura vacinal igual ou maior que 95% dos susceptíveis. A tríplice viral também 95, igual, ou maior que 95. Para a poliomielite, 90% dos susceptíveis. Para toxoide tetânico, cobertura de 100% das mulheres em idade fértil. E para hepatite B, cobertura vacinal de 95% susceptível. E para a febre amarela, cobertura de 100%. Então, para cada doença vai depender do grau de transmissibilidade, de como essa doença ataca, da característica de cada doença. Então, vem aí o percentual de quanto que tem que obter de cobertura vacinal para poder controlar ou até mesmo erradicar essa doença. Para facilitar o cálculo das metas, habitualmente divide-se a população-alvo em alguns estratos mais importantes. Após calcular a meta anual, deve-se desdobrá-la em metas mensais ou trimestrais, a fim de realizar avaliações periódicas que permitam o ajuste das estratégias e a reorientação do programa. Então, vai dividir quanto maior esse espaçamento, maior seria a dificuldade. Então, quanto menos tempo, seria mais fácil aí de estar fazendo esse trabalho. Grupo etário de menores de 1 ano. A meta operacional básica é vacinar 100% desse grupo com todas as vacinas do primeiro ano de vida. No caso da DTP, por exemplo, considera-se meta alcançada quando 100% das crianças menores de 1 ano receberam as 3 doses básicas. Esse critério é aplicado a todas as vacinas que têm esquema básico com mais de uma dose. Em aulas anteriores, a gente já falou que para atingir esse esquema, para ser considerado que a pessoa foi imunizada, ela tem que ter recebido as 3 doses quando essa vacina tem as 3 doses.
Não adianta, ela tomou a primeira dose e não completou o calendário, não entra na lista lá, né, dos imunizados. Então, ela tem obrigatoriamente que tomar as 3. Quando as coberturas vacinais obtidas nos menores de 1 ano não são plenamente satisfatórias, crianças não vacinadas susceptíveis vão se acumulando no grupo de 1 a 4 anos. O resíduo de criança vacinar no grupo de 1 a 4 anos poderá ser calculado com maior precisão se o registro da vacina administrada for feito por 1 ano de vida. Gestantes. Não existe fórmula específica para o cálculo do número de gestantes a vacinar em cada área, bem como para calcular um número de doses necessário. Não tem como prever, né, o tanto de mulheres que irão engravidar em determinado tempo. Tem-se uma estimativa de mulheres em idade fértil, mas não tem como prever quantas mulheres irão engravidar nesse período, correto? O que dá para ser feito para estimar esses dados é número de gestante vacinada com 3 ou mais doses de tríplice ou dupla, que é a DT, a menos de 5 anos, não necessitam de nenhuma dose. Número de gestantes vacinadas com 3 ou mais doses há mais de 5 anos necessitam de uma dose. E o número de gestantes nunca vacinadas necessitam de 3 doses. Demanda de gestante ao serviço e capacidade do mesmo em vacinar as que não compareceram. Lembrando aí, né, várias características gerais dos imunopreveníveis, a questão aí da vacina. Quando a mulher não tomou nenhuma vacina, a gente tem que buscar isso no pré-natal e fazer com que ela tome essas vacinas durante o pré-natal ou pelo menos que inicie esse esquema para tentar terminar ali no puerpério, né? Logo após o parto, a dose é orientada que sejam feitos, né, com intervalo de 60 dias e com no mínimo aí de 30. Mulheres em idade fértil. Considera-se como mulheres em idade fértil aquelas que estão em faixa etária de 12 a 49 anos. A vacinação desse grupo pode assegurar a eliminação do tétano neonatal, uma vez que as futuras gestantes já estarão adequadamente protegidas. Então, se as mulheres nesse grupo etário estiver vacinado, já diminui bastante esse público não vacinado nessa faixa etária, e para ter essa busca, né, e evita muito acontecer aí umas coisas, a doença, né, do tétano neonatal, que ainda é comum, infelizmente, mas quando tem esse público vacinado, isso já diminui bastante. A vacinação da gestante na rede de serviço tem se mostrado uma prática com poucos resultados, por ser difícil identificar quais as mulheres que irão engravidar ano a ano, bem como aquelas que já tomaram alguma dose do toxoide tectante em gestação anterior ou nos últimos 5 anos, somando-se a isso a baixa cobertura de pré-natal na rede de serviço. A rede de serviço não tem conseguido dar assistência à gestante e, quando faz, a gestante não é orientada adequadamente à vacinação. O cálculo da meta de mulheres em idade fértil a vacinar também é feito com base na estimativa do IBGE, que estabelece um percentual da população geral correspondente a esse grupo. Quando a gente fala, né, nesse trabalho, as unidades, as UBS, faz essa busca ativa sobre essa vacinação, ou pelo menos deveria fazer, né, a busca dessas gestantes, dessas mulheres, para estar com cartão em dia. E como a gente viu também em aulas anteriores,
né, a questão de perder o tempo, que a gente não pode perder o tempo enquanto funcionários aí da unidade básica, para quem trabalha mesmo no posto de vacinação, não pode perder esse tempo. Então, assim, é um trabalho de toda a equipe, tanto da recepção, do médico, do enfermeiro, de quem está acompanhando o pré-natal, de estar orientando, aproveitar na hora que vai fazer a consulta, pedir para olhar o cartão e ter essa orientação. A mulher tem que saber, né, o porquê também que ela precisa vacinar, do benefício, do que vai ser para ela e para o bebê dela também. Definição e quantificação de metas para outros grupos. O cálculo de outros grupos a vacinar deve considerar o comportamento epidemiológico da doença, que determinará situações e períodos mais indicados para vacinação, bem como as estratégias a serem adotadas. Para fazer uma estimativa da população a vacinar contra hepatite B na área endêmica, deve-se dar prioridade aos menores de 1 ano, integrando a administração dessa vacina às atividades permanentes do PNI. Para grupos de risco, incluindo profissionais de saúde, pacientes submetidos a hemodiálise, renais crônicos, portadores da hemofilia, talassemia e anemia falciforme, assim como para outros grupos ou indivíduos que se deslocam para a área endêmica. Deve-se fazer uma estimativa de acordo com associações profissionais, hemocentros e a demanda em períodos anteriores. Para fazer uma estimativa da população a vacinar contra a febre amarela, deve-se considerar o grupo maior de 6 meses da área endêmica e, baseado numa média dos anos anteriores, fazer uma estimativa da demanda de pessoas para essas áreas. Quando é indicada a vacinação contra meningite em situações de surto pelo sorogrupo para o qual existe vacina, deve-se verificar e calcular a população do grupo etário que terá de ser vacinado com prioridade. Com o desenvolvimento do programa, os dados serão conhecidos com maior precisão e serão identificados outros grupos susceptíveis na medida em que estejam disponíveis ou seja justificado o uso de outras vacinas. O sistema de saúde e a comunidade na promoção da saúde. Como vimos no início, né, do treinamento, no início das aulas, o aparecimento de doenças tem várias causas. Algumas doenças acontecem porque muitas pessoas não dispõem de água tratada, não tem lugar adequado para colocar o lixo e as fezes, não tem alimentação nem habitação adequadas. Também não receberam educação básica nem informações adequadas para que possam assumir atitude de promoção de sua própria saúde. Essas condições de vida, além de contribuírem para que as pessoas fiquem mais fracas e sujeitas às doenças, fazem com que os agentes causadores dessas doenças se transmitam com mais facilidade. Então, quando a gente fala, né, a gente viu isso lá na Saúde Pública 1, né, doença, né, não a gente tem que evitar que o indivíduo adoeça. Então, para que ele não adoeça, se ele não tem água tratada, se ele não tem uma moradia adequada, um local de dispensar o lixo, por quê? Né? Um esgoto a céu aberto vai ter insetos, vetores mesmo de doença ali. Se ele não tem uma alimentação adequada, que a gente sabe, para ter uma saúde boa, a gente precisa ter uma boa alimentação, a gente precisa ter uma moradia digna, né, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor e evitar que adoeça. Então, grande parte da população também não tem acesso ao serviço de prevenção e recuperação da saúde, porque esses serviços estão muito distantes ou não estão completamente preparados para atender a população naquilo que ela verdadeiramente precisa. Enquanto não são resolvidos os problemas da água, do lixo, da moradia, da alimentação, algumas coisas podem ser feitas para evitar que os agentes causadores de certas doenças
penetre e se multiplique no organismo das pessoas. Entre essas coisas estão a vacinação, a construção de privados, proteção das fontes de água, despejo do lixo em locais apropriados e educação e saúde. Mesmo quando os agentes causadores de doenças já penetraram no organismo, pode-se evitar a doença ou o agravamento da mesma e a sua transmissão, tratando o doente, evitando que ele fique perto de pessoas sadias e protegendo, as últimas, no caso, as pessoas sadias. A intenção, na verdade, é a gente evitar que o indivíduo adoeça, mas uma vez que já tem o indivíduo que ele está contaminado, a gente evita a disseminação dessa doença e de passar para outras pessoas. Então, para fazer o controle ali, tratar aquela pessoa, para não ir passando para mais gente. Algumas doenças como a poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, tuberculose, meningite, hanseníase, febre tifoide, febre amarela, dengue, rubéola, hepatite, podem e devem ser controlados pelos serviços de saúde, mesmo aqueles mais simples. Para isso, esses serviços dispõem de meios diversos, tais como vacinação, tratamento dos doentes, encaminhamento dos mesmos a serviços que dispõem de mais recursos, orientações para melhorar as condições da água, da alimentação, do lixo, dos dejetos por meio de informações e atividades educativas para a comunidade. A gente também, tem que dar essa orientação que nem sempre a falta de educação ali também entra nessa questão da doença, de colocar o lixo em qualquer lugar, que às vezes mesmo tendo a coleta, às vezes a coleta não é todo dia, as pessoas vão julgando, joga em terreno baldio, joga no rio, então tem que ter essa educação também da população para ajudar nesse controle de alguns vetores ou da maioria dos vetores que são encontrados, nesses lixos, esgoto a céu aberto, lixo jogado na água mesmo, em terreno baldio, enfim, tem que ter aí a colaboração também da população. O serviço de saúde precisa conhecer o número de nascimentos, o número de mortes e causa dessas mortes. É importante também saber conhecer onde vivem as pessoas, como vivem, como trabalham e se divertem, onde se educam, quais os seus hábitos, costumes e crenças, quais são os que apresentam maior risco de adoecer ou morrer e os fatores que estão determinando esse risco. O número de nascidos ocorridos em uma comunidade é conhecido pelo registro em cartório, quando então o indivíduo recebe certidão de nascimento, que é o documento que comprova a existência e a nacionalidade da pessoa. Ninguém deve ficar sem seu registro de nascimento. Se todo recém-nascido for registrado, é possível conhecer o número de nascimentos e assim saber o tamanho da população que o serviço de saúde deverá atender, o que ajuda a prever, por exemplo, a necessidade de vacina, de profissionais, de exame para auxiliar o diagnóstico e de medicamentos. E quanto à questão, de saber o número de indivíduos que adoeceu, que foi contaminado, lembrando lá da notificação, que das doenças, de notificação compulsória. Então, a gente tem que orientar essa população que quando apresenta alguns sintomas das doenças que são de notificação, que procurem a unidade de saúde para fazer essa notificação, que só através da notificação que vai poder ter esse controle, e planejar alguma intervenção, porque se for subnotificado não vai, não tem registro, entende-se que não tem o caso. O conhecimento do número de morte também, das causas da morte, ajuda os profissionais a conhecerem melhor a situação das doenças e outros agravos que acometem as pessoas de uma comunidade. A causa da morte é anotada, pelo médico na declaração de óbito, que é um formulário distribuído nos hospitais,
no centro de saúde, aí além da causa da morte que está nesse formulário, também registra o nome, cor, idade, local de residência, ocupação da pessoa que morreu. Aí com esses dados, o serviço de saúde pode, né, identificar se estão morrendo muitas mulheres de parto, crianças estão morrendo de sarampo, diarreia, e se elas eram menores de 1 ano, já que tem, né, que ser feito corretamente esse preenchimento, dá para fazer o levantamento de dados a partir desse registro mesmo, dessa declaração de óbito. Aí há locais onde agentes de saúde ou equipes de vigilância e atenção à saúde da família acompanham as famílias nos próprios domicílios. É definido um determinado número de famílias para o acompanhamento por cada equipe. Aí nesses locais, esses dados são coletados por essas equipes, principalmente por agentes de saúde, e são disponíveis mensalmente. A disponibilidade desses dados é importante, uma vez que possibilita o serviço de saúde analisar se realmente está tornando disponível para a população aquilo que ela realmente está necessitando. Se muitas mulheres estão morrendo de parto, pode ser que o serviço não esteja orientando as parteiras ou disponha de serviço capaz de oferecer atenção adequada à gestante. Se muitas crianças estão morrendo de diarreia ou de infecção respiratória, pode ser que o serviço de saúde não disponha de soro ou medicação para pneumonias ou que não esteja conseguindo a confiança da população para procurá-los quando necessário. Se essas crianças estão morrendo logo que nascem ou antes de completar 1 mês de vida, pode ser que o serviço não seja capaz de ofertar boa assistência à gestante durante o pré-natal, parto, puerpério, ou mesmo ao próprio recém-nascido. Lembrando aí, né, a questão do serviço tá prestando essa assistência. Ainda existe muitas mulheres que não procuram para fazer o pré-natal ou que passa a gestação inteira e só no final, né, vai sem nenhum exame, sem ter feito nenhum acompanhamento. Ainda infelizmente existe isso. Embora seja uma função da unidade da PSF, né, que era o antigo PSF, de estar fazendo essa busca ativa na comunidade. Mas ainda tem mulheres que escondem, né, a gestação, principalmente adolescentes, esconde até da própria família e não faz esse acompanhamento. Então é importante fazer essa orientação da importância aí do pré-natal mesmo, né? E quando fala que da confiança da população em procurar o centro de saúde, é atender mesmo com gentileza, explicar o porquê de estar fazendo esse acompanhamento, porque ainda tem muitos lugares, né, nas crendices ainda, dos tratamentos empíricos, que são aqueles tratamentos à base de chá, sem nenhum conhecimento, sem nenhum registro científico e que não dão muito valor à questão da saúde mesmo. Então, é nossa função, enquanto profissional, tá batendo na tecla ali, tá orientando e buscar essas pessoas também para o nosso lado, né, de mostrar uma confiança no nosso trabalho. Aí, se algumas crianças ainda estão morrendo de sarampo, pode ser que o serviço de saúde não esteja vacinando todas as crianças, ou que a vacina não esteja sendo aplicada corretamente. Então, entra aí a questão aí também da busca ativa, né, da vacinação, de vacinação correta, de completar o cartão, de fazer essa busca na comunidade, que a gente já viu em aulas anteriores, a questão da busca dos faltosos, que tem que ser feito corretamente, que a gente separe essas fichas no final do dia. Então, todo esse serviço tem que ser feito, que isso é todo um conjunto do trabalho, não é uma coisa esporádica, uma falha, né, que vai acarretar tudo isso. Então, é todo um conjunto
para ser feito para a gente atingir o objetivo final, né, que é evitar que as pessoas adoeçam e que morram de doenças que são imunopreveníveis. Na realidade, em qualquer momento, em qualquer lugar, existem muitos problemas diferentes de saúde em geral. Os que aparecem em maior número são os que podem ser resolvidos com os recursos disponíveis. É necessário, então, definir algumas prioridades. Por exemplo, se o problema afeta um grande número de pessoas, deve ter procedência sobre outros. O mesmo acontece quando se trata de doença grave, que determina fatalmente morte ou sequela importante, ou ainda quando se tem instrumentos de controle, como as vacinas, o soro de reidratação, o aleitamento materno disponível. Quando tem, principalmente aí quando a gente fala, né, do aleitamento materno disponível, então depende também de orientação, de orientar as mães o porquê de estar amamentando, de fazer uma visita mesmo, até para instruir, porque às vezes a mãe também não sabe, né, como lidar, e o nascimento ali do filho está naquela confusão toda, então a equipe de saúde está dando um apoio, dando uma assistência ali, isso é muito importante. No Brasil, a gente conta, né, com um modelo de saúde que dá ênfase à promoção da saúde e à prevenção das doenças e fortalece a cura e a reabilitação de doenças para as quais não foi possível prevenir doenças. O modelo tem suas ações básicas desenvolvidas por equipes de saúde, formadas por agentes de saúde, auxiliares de enfermagem ou técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, que tem sob sua responsabilidade um número de famílias localizado em um território determinado, que é a atenção primária, né, que seria a gente dar essa assistência, mas o objetivo mesmo é evitar agravamento, que o indivíduo adoeça ou que agrave as doenças para chegar no nível secundário e terciário. Aí trata-se do programa de saúde da família, né? Que agora é estratégia de saúde da família, que conhecendo melhor essas famílias que são vinculadas a cada equipe, poderá atuar de forma preventiva, evitando doenças, ao identificar mais facilmente os grupos de maior risco de adoecer e morrer. Também poderá fazer mais precocemente o diagnóstico das doenças e tratar imediatamente as mais comuns, reduzindo o deslocamento desnecessário das pessoas na busca de atendimento em centros mais complexos. Então, esses programas, né, essas unidades, elas são nos bairros, são localizados, essa área ela é distribuída, dividida em microáreas, onde cada agente de saúde faz visita a essa população, então tem o conhecimento de tudo que vai passar para essa equipe e ali trabalhar em cima dessa prevenção, né? Evitar que os indivíduos adoeçam, que estão mais susceptíveis ou que agrave a doença por algum motivo. Aí esses centros mais especializados em internações ficam reservados para as necessidades reais, que serão encaminhadas pela equipe da ESF, retornando a essas as informações sobre os pacientes que lhe foram encaminhados. Então, quando a unidade, né, de saúde, quando a ESF encaminha o paciente, não tira a responsabilidade dela. Se eu trabalho numa ESF, encaminhei o meu paciente, o meu cliente, né, para um nível secundário, para um hospital, ele não deixa de ser responsabilidade minha. Ele vai fazer o tratamento e ele retorna e ele continua fazendo parte, continua sendo responsabilidade. Desta forma, se fortalece a organização dos serviços em 3 níveis de atenção, que é a primária, secundária e terciária, como também a referência e a contra-referência dos pacientes para se efetivar a melhor atenção à saúde das pessoas.
E quando a gente fala também desses programas de evitar que a população procure o nível secundário e terciário, tem que ter essa informação e o serviço também tem que funcionar, né? Que não adianta a gente falar para a pessoa que tem que procurar, vai no, né, do jeito que eles entendem, vai no posto de saúde procurar uma consulta, se o médico não atende ou se o atendimento vai ser daí um mês, é difícil a demanda. Então, tem que funcionar também o serviço e tem que ter um atendimento bom, né, para a população também entender e evitar aglomerações, evitar acúmulo, né, no nível secundário, né, de estar enchendo os hospitais e deixar para as demandas realmente necessárias. Para o melhor funcionamento do serviço e do sistema de saúde, é fundamental a existência de um sistema de informações que é de conhecimento de todos os problemas aos profissionais e à população, para que se estabeleça o compromisso em planejar e desenvolver atividades para a eliminação, controle e prevenção dos referidos problemas. Não é justo que se espere pelo desenvolvimento econômico enquanto milhares de crianças morrem ainda de diarreia. A maioria dessas mortes pode ser evitada pelo uso de sais de reidratação oral, que corrigem ou previnem a desidratação, responsável pelas mortes de doentes vítimas de diarreia, desde que a situação seja conhecida e informada. Então, aí, né, informação e a busca para o tratamento. Os profissionais de saúde influenciam direta ou indiretamente, né, nas atitudes e práticas da população. Desse modo, o conhecimento e o prestígio que detêm podem ser usados para capacitar as pessoas a protegerem a si próprias e as suas famílias na promoção à saúde, na prevenção de doenças e na busca de crianças que estão atrasadas no seu esquema de vacinação ou sequer iniciado. Então, tanto essa busca tem que ser feita pelos profissionais e uma corresponsabilidade aí também da população. A gente tem que orientar a população ela tem que estar inserida nesse processo, né, de notificar, de ajudar a equipe, né, dando relatos, ajudar mesmo a orientar. Para o melhor desempenho dessas tarefas, né, é importante que os profissionais possam responder a si mesmos as seguintes questões. Será que os pais ou responsáveis pelas crianças conhecem os tipos de vacina e as doses necessárias para a completa imunização? Então, essa é a função nossa, enquanto profissional de saúde, está dando essa orientação. Quando vai tomar a primeira dose, que tem outras doses para ser tomado, porquê da necessidade, que tem que completar o quadro. Elas sabem que diarreia e a gripe não impedem a vacinação? Tem muita gente que deixa de tomar a vacina, de levar o filho para vacinar, porque o filho apresentou uma febrezinha, um desconforto. Então, né, orientação. Será que eles têm medo das reações e por isso não retornaram para as doses subsequentes? Aí lembra lá do quadro, né, das doenças imunopreveníveis, das reações, quando a gente fala o que é normal, o que não é, o que tem que procurar unidade para anotar como reação adversa. Então, isso tem que ser muito bem definido, tem que ser orientado aos pais quando levam, porque senão eles vão ficar pensando que foi uma técnica errada, né, que teve um efeito muito... que teve um efeito que não era comum, então não vai levar mais para tomar porque aquela vacina fez mal para o filho. Enfim, a gente tem que dar essa orientação correta e com toda paciência, porque a gente pode ter falado o dia inteiro, mas para aquele pai, para aquela mãe, né, ou aquela pessoa que foi acompanhar, é a primeira vez que ele está ouvindo, e se tiver dúvida, a gente tem que repetir e
fazer com que essa informação chegue, porque não adianta só a gente falar bonito lá, sem saber se o outro está entendendo o que a gente está falando. Será que o acesso ao serviço tem sido difícil? Né? A gente já viu em aulas anteriores também, tem que agendar, tem datas na semana, tem só o horário ali, que às vezes não coincide com o horário que a pessoa pode levar, então isso também tem que ser analisado. Aí, de posse dessas informações, deve orientar, esclarecer e resolver junto as dúvidas e os problemas. Que não adianta a gente também saber tudo e não fazer nada para melhorar. Essas são atividades que os profissionais que integram as equipes de saúde da família vêm desenvolvendo, aumentando as chances de parcerias comunitárias na identificação e solução de problemas, na humanização e personalização da atenção, melhorando cada vez mais os índices de coberturas vacinais e gerando maior grau de satisfação da clientela e maior eficiência do serviço. Educação, habitação, saneamento, urbanismo, agricultura, trabalho e ação social são exemplos de setores que devem estar integrados e cúmplices para o alcance de saúde e da qualidade de vida da população. Cada um tem um papel muito especial no desafio para alcançar as metas. É preciso acreditar que, se tantas palavras do poeta, do sertão nordestino, Luiz Gonzaga, enquanto o verde não se espalhar na plantação, enquanto não se consolidam, de fato, as reformas agrária, educacional, sanitária, econômica tão necessárias e urgentes, muito pode ser feito para melhorar a saúde da população. Então, nós, de toda forma, a gente vai utilizar dos meios que tiver, a ajuda da população, de quem for necessário, para a gente alcançar o nosso objetivo maior, que é evitar mesmo que os indivíduos adoeçam. Existem inúmeras medidas simples e transformadoras que dependem da sensibilização, da consciência, da vontade de todos e particularmente do nosso trabalho, da nossa decisão de colocá-las em prática aqui e agora. Pensar, desejar, concordar, apoiar não basta, temos que fazer. Então não basta a gente só achar, tá tudo bem, eu concordo, eu apoio. Não, a gente tem que colocar a mão na massa e fazer acontecer. Sempre fazer o melhor que a gente pode, dar o nosso melhor sempre, tratar as pessoas do jeito que a gente gostaria de ser tratado, que acho que isso é uma regrinha básica, ser o enfermeiro ou o profissional de saúde que a gente gostaria de ter, nos atendendo. E dar orientação da melhor forma possível, ter certeza que a pessoa entendeu o que a gente falou, porque às vezes a pessoa fica calada, não significa que ela entendeu, ela pode ter entendido tudo quanto pode não ter entendido nada. E não ter muito lógico que a gente sempre, eu sempre falo, a gente tem que manter um certo, eu sou profissional e paciente, tem que ter esse limite, claro, mas a gente tem que tentar ser o mais claro possível e deixar o paciente à vontade para perguntar, para falar que não entendeu, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é levar a informação correta para a pessoa certa. Tá? Obrigada pela atenção, tá? Até a próxima.